que eu aprendi convivendo com mestres da neuroradiologia intervencionista? Conviver com grandes nomes da neuroradiologia intervencionista mudou a forma como eu penso, como eu ajo em sala, como eu encaro a carreira. Hoje eu quero compartilhar o que mais me marcou aprendendo com esses mestres. Eu sou o Dr. Igor Pagiola, médico especialista em neuroradiologia intervencionista, e aqui no canal você encontra técnicas avançadas, decisões estratégicas e o que realmente importa no campo neurovascular. A técnica ela é essencial, mas não é tudo. Precisão técnica sem julgamento não é suficiente. Eu aprendi que o melhor procedimento é aquele que é bem indicado. Os mestres que eu trabalhei focavam mais no porquê do que como. E eu até aprendi algumas vezes, escutando os grandes mestres que me formaram. Eu tenho alguns nomes que eu levo na minha vida, na minha formação: professor Jacques Morret, professor Laurent Spell, professor Christian Mihaly, Gilles Daskarov, são pessoas que me formaram lá na França, e também o professor René Chapot, na Alemanha, que também influenciou muito na minha vida. E eu comecei a aprender com esses nomes, com esses grandes nomes, que realizar um tratamento às vezes é muito simples: liberar um stent, realizar a embolização de uma fístula, de uma MAVE, mas mais importante do que isso é você entender a doença, saber o que aquela doença pode levar para aquele paciente, o que nós devemos pensar, como nós devemos tratar, porque realizar somente o tratamento dentro de sala é dos mais simples. Você precisa tentar dominar o conhecimento da doença, o conhecimento anatômico e dos materiais. Isso eu fui aprendendo vendo as discussões de casos, as reuniões, principalmente lá no Obstétrica em Paris, em que toda semana nós discutimos com a neurocirurgia, com a neurologia, quais os casos que seriam indicados, qual seria a melhor abordagem. Isso que é muito mais importante do que você ir lá fazer um tratamento, liberar um stent. Então você precisa dominar isso. E também eu aprendi muito com o professor René Chapot que você precisa também dominar o conhecimento dos materiais. Ele é uma pessoa que domina como ninguém, como cada um dos materiais vai se comportar. E com isso ele consegue escolher, seja microcateter, microguia, stent, material líquido embolizante, para cada um dos casos, porque ele domina e sabe como é cada um desses materiais. Por isso, você tem que também dominar muito bem, estudar os materiais, saber compatibilidade, entender como esse stent vai comportar nessa artéria. Eu tenho essa variação anatômica, talvez seja melhor utilizar outro stent. Tudo isso eu aprendi na convivência com o professor René Chapot, que ele demonstrava e demonstra um conhecimento enorme, tanto da técnica, mas dos materiais. Isso tudo vai te fazer cada vez mais seguro dos seus tratamentos. Então esses mestres, eles focam muito mais no porquê do que no como. Isso que é muito importante você entender dentro da neuroradiologia intervencionista. E outra coisa muito importante: a paciência como uma virtude. Saber parar, abortar ou até adiar o procedimento. Isso tudo você tem que saber. Quando você chegou no limite, é melhor parar aquele procedimento. Não conseguimos ir além desse ponto que nós chegamos até aqui. Não, eu consigo fazer porque eu sou médico, eu vou fazer. Não deve passar por cima disso. Você tem que ter a humildade de saber que chegou no limite, muitas vezes da técnica ou do material que você tem disponível. E isso é muito real aqui no Brasil. Lá fora você tem disponibilidade de inúmeros materiais dentro de sala, mas aqui no Brasil, às vezes você faz um pedido de material, vai vir somente aquilo que você pediu e não vem nada além daquilo. E muitas vezes você vai precisar trocar, ou seja, o material de acesso, o cateter guia ou o microcateter, tudo isso você vai poder pensar em trocar, mas você vai precisar abortar aquele procedimento e tratar novamente depois. E a tomada de decisão é uma arte clínica. Bons intervencionistas enxergam o paciente além da angiografia. E às vezes você tem que ir e avaliar o paciente. Eu vejo muitas vezes as pessoas entrando na neurointervenção pensando só em fazer uma embolização, um tratamento, mas eu aprendi também nesse serviço que você precisa muito entender o paciente, passar visita, avaliação, consultas e identificar muito bem aquele paciente, muito mais do que a doença cerebrovascular que ele tem. Isso é muito importante para você conseguir tratar o paciente como um todo. E também saber dizer: esse caso não é para mim, é força e não é fraqueza. Então, nesses serviços que eu estive, como eu disse, no obstétrica, uma vez por semana nós tínhamos reunião com a neurocirurgia para discutir os casos, qual seria a melhor abordagem, com a neurologia uma vez por semana para discutir os tratamentos endovasculares de AVC que foram realizados, as indicações de angioplastia, tudo isso para você ter o melhor benefício para o paciente. Então, essas discussões são muito mais importantes do que simplesmente indicar um procedimento ou não. E o autocontrole nos casos difíceis é que separa o técnico de um líder. Você vai ver que esses grandes nomes, eles são extremamente
extremamente contidos durante o tratamento, mesmo que esteja acontecendo uma complicação. Eles mantêm a calma, o autocontrole, para você conseguir ter clareza na sua cabeça de saber o que deve fazer e o que não deve fazer. E eu vi isso muitas vezes num caso com o professor Lohan Spell, ele fazendo um caso ao vivo durante o link, e o microcateter não progredia, não progredia, e o caso sendo transmitido ao vivo, e ele, na hora, ele falou: olha, não está progredindo, vamos trocar de microcateter. Trocou de microcateter, era um aneurisma da paica, difícil acesso, e com essa troca, mantendo a calma, mesmo com um caso sendo transmitido ao vivo para 1000 pessoas vendo no Louvre, ele conseguiu manter a calma, trocou o cateter e conseguiu realizar o tratamento. Esse autocontrole, nos casos às vezes que não caminham como a gente imaginava, é o que separa realmente o técnico de um líder. E é claro, a humildade técnica constante, ninguém sabe tudo. Então eu já vi às vezes muitas discussões, o professor René Chaput aguardando, ouvindo com tranquilidade para depois dar a sua opinião. Sempre você aprende alguma coisa com os outros, e ele me falou isso. Você consegue aprender com o técnico de radiologia que vai te ensinar alguma coisa, com o físico que desenvolveu os materiais, tudo isso você vai aprender com essas pessoas e ter uma postura ética mesmo sob pressão. O melhor mestre, ele te cobra, mas também ele te protege. E eu vi isso muito lá em Paris e na Alemanha. Tivemos já complicações em que era muito mais fácil o chefe falar: olha, ele que errou, não. Aquilo é um time, é um grupo. E ele também vai falar: olha, a equipe decidiu fazer dessa forma e foi dessa. Nunca vi apontar o dedo para uma pessoa. Você deve conhecer quem está com você. Isso é muito importante também. E os melhores não fazem barulho. Eles constroem confiança no silêncio. Isso tudo você vai ver desses grandes mestres, que eles não vão fazer um grande alarde pelo: olha o que eu fiz, olha o que eu não fiz, principalmente na neuroradiointervenção. Eles demonstram e escutam com atenção quem vai demonstrar outra opinião. E como que isso tudo moldou a minha forma de atuar e ensinar? Primeiro, eu preciso incorporar o raciocínio antes da técnica, entender a doença, entender a anatomia antes de querer fazer qualquer tipo de tratamento. Formar pensando em autonomia, não só em execução. Você precisa entender a anatomia, a embriologia, os materiais para conseguir tomar a sua melhor decisão possível. E o mais importante, todos esses grandes nomes, eles gostam de passar o conhecimento. Eles têm um prazer enorme em mostrar como ele é feito, o que eles estão pensando. Tanto o professor Jacques Morret, o professor Laurent Spelle, como o professor René Chaput, todos eles gostam de mostrar e ensinar. Então eu tive a oportunidade de estar ao lado dessas pessoas e elas queriam mostrar e ensinar para você sem a menor vaidade, para que você conseguisse também crescer no seu dia a dia. Então levar para frente a responsabilidade de formar quem vem depois. Isso é muito importante, porque quem vem depois de nós precisa ter um caminho muito mais fácil do que nós tivemos. Muitas vezes as pessoas querem guardar a técnica para si, guardar aquele pulo do gato para si. E esses grandes nomes, eu nunca vi, eles sempre passam o conhecimento adiante. Esse é uma grande característica desses grandes nomes que eu tive a grande oportunidade de conviver. Professor Jacques Morret, Laurent Spelle e professor René Chaput. Se você quer se tornar um especialista em neuroradiologia intervencionista e começar a sua jornada com mais clareza e direção, eu gravei uma aula completa, com um passo a passo direto sobre isso. O link está aqui na descrição desse vídeo. Confere depois desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.